Questão de número 49 do capítulo 6. Um estudante que pesa 667 newtons está sentado, com as costas eretas, em uma roda gigante em movimento. No ponto mais alto, o módulo da força normal exercida pelo assento sobre o estudante é de 556 newtons. Letra A. O estudante se sente mais leve ou mais pesado neste ponto. Letra B. Qual é o módulo de F no ponto mais baixo? Letra C. Se a velocidade da roda gigante é duplicada, qual é o módulo de F da força normal no ponto mais alto? E, letra D, no ponto mais baixo. Então, nós temos aí uma situação em que nós temos um estudante sentado na poltrona de uma roda gigante que está em movimento e nós queremos saber a força normal, ou seja, a força com que a poltrona exerce sobre esse estudante nos pontos mais altos e mais baixos da roda gigante. Então, nós temos aqui um esqueminha gráfico, né, ilustrativo do nosso problema no ponto mais alto. O estudante sentado na poltrona da roda gigante, no ponto mais alto, nós vamos ter a força-peso no sentido negativo do eixo Y, a força normal no sentido oposto, já que é o passo em reação com a superfície de contato. Nesse caso aqui, a bunda dele está em contato com a cadeira, então, né, é o sentido para baixo, então a normal é no sentido oposto. Como ele está no ponto mais alto de um objeto que forma um movimento circular, e a gente sabe que a força centrípeta sempre aponta para o centro desse movimento, então isso significa que o centro está abaixo da sua posição. E, portanto, a força centrípeta aponta na mesma direção que a força peso. Dadas essas análises, nós temos o seguinte, que a força resultante, que no caso é a força centrípeta, negativa aqui, porque ela aponta para baixo, vai ser igual à diferença entre a força normal e a força peso. Então, vamos aqui resolver a nossa força centrípeta, né? Como ela está negativa, multiplica todo mundo por menos 1. E aí nós temos que a força centrípeta vai ser a força peso menos a força normal. O valor dessa força vai nos ser útil para que a gente resolva os outros problemas desses itens, né? Da letra A, da letra B, da letra B, C e D. Então, substituindo os valores, nós temos aí que vai ser a força peso 667 newtons menos 556 newtons, que é a nossa força normal. Nós temos aí que a força centrípeta da roda gigante, que está com velocidade constante, lembre-se disso, é de 111 newtons. Mas vamos voltar aqui ao que nos interessa, que é a letra A. O estudante se sente mais leve ou mais pesado no ponto mais alto da roda gigante? Bom, no enunciado ele já nos diz a interação de forças entre a normal e o peso, né? A normal vai ser a força que a cadeira exerce sobre nós, né? Que a gente sente dela. E isso vai nos dar a sensação, né, como a gente está sobre uma superfície de contato, né, e a força-peso ela atua em direção ao centro da gravidade, ou seja, nos forçando contra uma superfície. E se essa força normal ela for menor que essa força-peso sentida, a gente vai ter uma sensação de leveza, né? Quando você, por exemplo, sobe no elevador, quer dizer, desce, na verdade, né? Então, quando o elevador desce, significa que a aceleração desse objeto é na mesma direção que a gravidade. Então, você perde, digamos assim, o contato com a superfície do piso do elevador, o que lhe dá uma sensação de leveza, porque você não tem mais, ou uma diminuição dessa força de superfície de contato entre você e o piso da superfície ao qual você está se apoiando. Então, como a gente já tem as forças especificadas no nosso enunciado, isso significa que, como a normal ela é menor que o peso do estudante, então ele vai ter uma sensação de estar mais leve nesse ponto. Na letra B, ele pede o seguinte: qual é o módulo da força normal no ponto mais baixo?
Então, vamos calcular agora a força normal no ponto mais baixo, já que a gente já tem o valor dessa força no ponto mais alto. E aí, você entende por que é que a gente precisou aqui resolver a força centrípeta, que a gente vai precisar dela para resolver o valor dessa força normal. Então, no ponto mais baixo, nós temos a força peso, a força normal e a força de atrito, né? Lembrando, como a gente já diz, né? A força de atrito sempre aponta para o centro do arco de circunferência. E nesse caso, como ele está no ponto mais baixo, o centro está logo acima do nosso objeto. Então, portanto, paralela à força normal, apontando para o sentido positivo que a gente convencionou. Isso significa que a nossa força resultante vai ser a diferença entre a normal e o peso, já que a nossa força resultante está no sentido positivo e continuará com seu valor positiva. Isolando a nossa força normal, a gente tem que a força normal vai ser igual ao peso mais a força centrípeta. Substituindo os valores, né, que lembre-se, como a gente está em um movimento constante e a aceleração da força centrípeta é constante, então essa força ela não muda ao longo de toda a trajetória do ciclo, e a gente já descobriu o valor dessa força, que é de 111 newtons. A força-peso também é constante, que você não muda a sua massa, né? E ela depende da aceleração da gravidade, que também é uma constante, então ela não vai mudar, que é de 667 newtons. Então, a única força que varia aqui ao longo da trajetória é a força normal, que é o que vai nos dar a sensação de estar mais leve ou mais pesado ao longo dessa trajetória. Isso significa, então, substituindo os valores, 667 newtons, que é o peso do nosso estudante, mais 111 newtons, que é o valor da força centrípeta, a gente tem que a força normal nessa situação é de 778 newtons, nossa letra B. Na letra C, ele pede o seguinte: se a velocidade da roda gigante é duplicada, qual é o módulo da força normal no ponto mais alto e no ponto mais baixo? Bom, pegando aqui a equação da força centrípeta, né, que ela é massa vezes velocidade ao quadrado sobre r. Então, no lugar ali do nosso v, a gente coloca duas vezes o valor da velocidade da nossa roda gigante. Porém, a gente não tem o acesso a esse valor, né? A gente não tem o valor especificado da nossa velocidade, nem o raio da roda gigante. Porém, vamos resolver aqui, ó. Como a gente tem uma nova força centrípeta, né, que a gente vai dobrar a velocidade da nossa roda gigante, então a gente vai chamar essa nova força centrípeta de F', para diferenciar da anterior, né, que a gente usou para resolver a letra E e a letra B. Então, essa nova força ela é medida em razão do novo valor da velocidade, que vai ser o dobro da medida pela força centrípeta anterior, que a gente não sabe qual é o valor dessa velocidade, a gente só sabe que é o dobro. Porém, rearranjando nossa equação aqui, né, que como a velocidade está elevada ao quadrado, então duas vezes a velocidade significa que vai ser por um fator de 4 o aumento dessa força centrípeta. E aí, se você olhar ali, ó, excluindo o nosso 4, quem é mv quadrado sobre r? É a expressão que nos dá o valor da força centrípeta do caso anterior, né, que a gente resolveu para a letra A e para a letra B. Então, isso significa que a nossa nova força centrípeta, quando a roda gigante dobra a sua velocidade, significa que essa força vai ser 4 vezes maior que a força anterior, já que a gente está mantendo as condições de massa e raio dessa roda gigante, né? Que a única coisa que mudou foi a velocidade. Então, se a gente dobra a velocidade de um objeto em rotação, isso significa que a sua força centrípeta é multiplicada 4 vezes mais. Isso significa, né, que agora nós temos a nossa força normal para o ponto mais alto, né? Pegando ali da resolução ali na letra A, né? A gente sabe que no ponto mais alto
A nossa força normal vai ser o peso menos a força centrípeta, que é só pegar ali a expressão da letra A e escrever de forma a manter a variável normal isolada. Substitui os valores, né? A nossa força peso do nosso estudante continua sendo a mesma, 667 newtons, menos a nossa nova força centrípeta, né, que é 4 vezes o valor anterior. O valor anterior era de 111 newtons, então multiplicado por 4. Resolvendo, isso significa que a nossa força normal agora é de 223 newtons. Ou seja, o estudante vai ter uma sensação de estar mais leve ainda, não é? Se eu não me engano, não, um pouco mais pesado. Oh, perdão, me confundi. Eu estava olhando para outro valor aqui. No nosso caso do ponto mais alto, a força normal para ele no caso anterior é de 556 newtons, né? Agora é de 223 newtons, ou seja, praticamente ele vai se sentir com a metade do peso que ele sentia antes no ponto mais alto. Você vai se sentir mais leve ainda. Na letra D, no ponto mais baixo, se nesse caso o efeito foi ainda mais perceptível, eu acredito que ele vai se sentir ainda mais pesado no caso onde ele passa pelo ponto mais baixo. Pegando a mesma equação da letra B, só que no caso aqui é da letra B, isolando nossa força normal, nós temos que o peso vai ser, a força normal vai ser a soma da força peso mais a força centrípeta, substituindo os valores, né? A força peso é a mesma, né? Constante, 667 newtons, mais a força centrípeta agora com o dobro da velocidade, que é expressada por 4 vezes maior a força anterior, né, para os itens A e B. Então, 4 vezes 111 newtons, o que vai nos dar aí uma força normal de 1111 newtons, ou 1,1 vezes 10 elevado a 3 newtons. Então, veja que ele vai se sentir mais pesado ainda do que no caso da letra B. Muito bem, pessoal, espero que tenham gostado. Espero que tenha ajudado na compreensão dessa questão. Não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever se você é novo, se puder e quiser. Crítica, dúvidas e sugestões aí na caixa de comentários e até a próxima questão.